Depois tem um discurso de Deus. Deus fala, ele se pronuncia verbalmente, ele fala. Na sequência temos o comunicado, a comunicação da disciplina, do juízo sobre o pecado. E por fim, um elemento de graça, que já citei aqui no caso da história da queda. Vai para a história de Caim. Descrição do pecado, o pecado que Caim matou Abel. Deus fala, Deus vai falar com Caim. O discurso de Deus. Deus comunica o juízo sobre Caim. E tem o elemento da graça, aquela marca. Aquela marca não é para estigmatizá-lo para o mal. Pelo contrário, é para protegê-lo, a fim de que ele não seja motivo de vingança de outros, coisas assim. Deus está tendo um elemento de graça para Caim. Vai para a terceira história, o dilúvio. Conta-se então, o primeiro é relato do problema, do pecado, da pecaminosidade que tomou conta da terra. Aí, um discurso de Deus, o juízo, através do dilúvio. Terceiro elemento, o juízo é comunicado. E o elemento da graça, a arca, e por fim o arco-íris. Bom, sinal da aliança de Deus com os homens. Vai para a quarta história. Então, se você está acompanhando bem, então você vai para a quarta história, essas são histórias de desgraça. Porque depois daquele relato tremendo da criação, desse ápice, porque tudo que Deus fez foi bom, vem o pecado. A história da queda, a história do primeiro assassinato, a história da degradação moral, da impiedade tomou conta, e depois essa coisa que encontramos em Babel, essa arrogância, essa presunção, e das pessoas levantando o nariz contra Deus. Descrição dos pecados daqueles que estão construindo a Torre de Babel, descrição do pecado. Deus fala, Deus comunica o juízo, desçamos e confundamos as línguas. E esse juízo é um juízo que dá origem às nações como nós as conhecemos, mais ou menos hoje. A inimizade, o problema das línguas que traz estranheza. De fato, esse foi um juízo, uma maldição sobre as nações. E se você está acompanhando bem essas quatro histórias, você chega a perguntar-se por um elemento que parece estar faltando na história de Babel. E cadê o elemento da graça? Aí você entra na genealogia, aí você pula, não é? Chegou na genealogia, você pula, não pula? Ah, para que está aqui? Perda de tempo. Tem nada que nos comunicar uma genealogia mais. Pelo contrário, a genealogia está comunicando algo tremendo ali. Porque ela vai terminar em Abraão. E de Ur dos Caldeus, da Babilônia, Deus levanta Abraão e o abençoa. E diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém me perguntou certa vez: pastor, professor, era um seminarista, professor, por que Deus escolheu Israel em detrimento de todas as demais famílias, de todos os demais povos? Por que essa predileção por uns em detrimento dos outros? E a minha resposta foi: está equivocada a sua pergunta, porque Deus jamais escolheu Israel, jamais escolheu Abraão em detrimento dos outros. Ele escolheu Abraão para abençoar todas as famílias da terra. É uma escolha inclusiva. E aí a gente vai ver Abraão começando um pouco mal no Egito, pisando na bola, mas depois sendo bênção para Ló, que representa um outro povo, guerreando em favor de outras cidades, e os seus descendentes também acabam sendo bênção, e quando não são, é maldição. Mas no livro de Gênesis aponta para aquele clímax, onde José se torna o abençoador de todas as famílias da terra. Só para resumir a história. Mas Israel, no geral, o povo de Israel no geral, ele não cumpriu a sua missão. Ele se esqueceu da sua missão e se esqueceu do próprio Deus, caiu em idolatria, trouxe juízo sobre si, mas sempre houve um remanescente de Israel. Nos dias de Elias, 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E nos dias de Cristo, quando vem e cumpre-se aquela profecia, aquele descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente, o descendente de Abraão por excelência, a respeito de quem, sobre quem se cumprirá as profecias, as expectativas, a esperança, a missão de Israel.
um remanescente de Israel, os 12 apóstolos, 11, né? Veja que até ali tem problema. 120 no cenáculo são judeus. Começa a igreja com esse grupo de judeus remanescente. Mas só que Cristo, na sua cruz, meus amados irmãos, Ele veio fazer uma coisa tremenda. Ele derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Lembra? Efésios capítulo 2, Paulo com todas as letras diz que nós que não éramos povo, nós que somos brasileiros de outros povos, de outras nações, gentios, agora nos tornamos povo, parte, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, das mesmas promessas feitas a Abraão. Isso é que a cruz traz para a gente. Ela acaba com a inimizade, ela abre as portas, e sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo, foi constituída a igreja, um único povo, uma única oliveira, um único povo de Deus. Aí eu estou falando de Romanos capítulo 11. A oliveira, ramos naturais foram cortados por causa da sua incredulidade, podem ser reenxertados futuramente se vierem a crer. Aqueles que não eram ramos pertencentes a essa oliveira, pela fé foram nela enxertados, e Cristo é a videira verdadeira, essa oliveira verdadeira. É uma coisa tremenda o que Cristo está fazendo. Quero mostrar que vou estabelecer um relacionamento aqui bem estreito entre o Calvário e o Pentecostes. E vou começar falando de uma coisa muito interessante. O Calvário. Cristo é como aquele grão de trigo que cai em terra e morre para poder germinar. Ah, obrigado. Eu já vou dar um... No Calvário, Cristo é esse trigo, esse grão que cai, que morre. Mas ele vai renascer, né? Ele vai ressuscitar e ele vai dar fruto, ele vai subir aos céus, vai enviar o Espírito. Perceba que Pentecostes significa 50 dias. 50 dias por quê? Porque acontecia 50 dias exatos depois da Páscoa. É chamado também de festa das colheita ou festa das primícias. Tem vários nomes e são muito sugestivos. Das primícias, dos primeiros frutos de uma grande colheita. Lembra que eu falava sobre a batalha decisiva e porque temos uma batalha final? Cristo na cruz já garantiu uma grande colheita plena, só que nós ainda não temos toda ela. Por isso, uma das virtudes que permanece viva para nós, que vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é a esperança. Esperamos. Se esperamos é porque ainda não temos. O Espírito torna-se o penhor da nossa herança mais plena e completa. Ele já é parte desta herança. Ele é como uma antecipação do futuro. São as primícias. Nós mesmos somos chamados de as primícias de Deus, as primícias do Espírito. Por quê? Porque nós já somos uma antecipação do futuro de Deus. Se Deus vai fazer novas todas as coisas, Ele já começou a fazer novas por nós, que somos novas criaturas. Há novo céu e nova terra por vir, mas nós já somos novos pelo seu Espírito em nós que nos regenera. Já ressuscitamos em Cristo, espiritualmente falando. Já morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Portanto, a festa das primícias, 50 dias depois, concatenada, conectada com a Páscoa, é muito significante para nós. Irmãos, aquilo que foi o Cristo plantado como semente germina em nós e experimentamos o derramar do Espírito, o
os primeiros frutos de uma grande colheita. É uma coisa incrível, maravilhosa. Em Pentecostes o que acontece? É muito significativo que eles passam a falar outros idiomas. Eles eram mais ou menos como eu, um tanto covardes antes do Pentecostes, não é? Fechados, trancafiados, mas quando o Espírito foi derramado sobre eles, que alegria, que entusiasmo, que ousadia, que coragem, foram para fora, se expuseram como seguidores, confessaram a Cristo, com risco de suas próprias vidas, porque aqueles que mataram a Cristo, estavam procurando matar também qualquer seguidor de Jesus, e eles se apresentaram corajosamente. Um fenômeno de línguas ao reverso de Babel. Sim, Babel, a maldição sobre as nações foi que ninguém se entendia. Em Pentecostes, pessoas de distintas partes do mundo, nascidas em outras, com línguas maternas distintas, estavam lá, e podiam cada um deles ouvir as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua materna. Um fenômeno ao reverso de Babel. Está percebendo a conexão entre o que aconteceu em Babel e o que aconteceu em Pentecostes? É a cura que Jesus Cristo está trazendo. Para quê, irmãos? Para que haja um só pastor e um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. E chegamos, meus irmãos, isso é profético. Isso dá já de cara a vocação da igreja para todos os povos, línguas e nações. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Cristo é que vai cumprir a missão de Abraão, e a missão de Abraão é a sua missão, é a minha missão. É uma coisa impressionante isto. Lá para o Apocalipse, chegamos no Apocalipse, o que é que temos? Uma revelação do futuro de Deus. Quando chega no capítulo 6 e no capítulo 7, descreve uma grande multidão incontável, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. São crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E o que isso significa? Que a igreja cumpriu a sua missão. Meus irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Há sempre um remanescente fiel. Deus sempre tem as suas testemunhas, e elas cumprem a sua missão, e o céu vai estar repleto de gente, uma multidão inumerável. E Jesus não é apenas o rei dos judeus, Ele é o rei dos reis. Ele é o rei das nações. E o cântico que cantamos em Apocalipse capítulo 5, nós, juntamente com Moisés, é o cântico de Moisés, porque a igreja engloba Moisés, Abraão, os patriarcas. E cantamos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Esse é o propósito de Deus. Essa é uma linha rápida, uma passagem rápida, para ver o projeto de Deus, o plano de Deus, de buscar e salvar o perdido, de abençoar as nações, através da semente de Abraão. Uma em particular, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, meus irmãos, mas não apenas pelos dos crentes, mas pelos do mundo inteiro, porque Deus amou